Caríssimos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles aqui presentes na Igreja Matriz de Santana, aqueles que estão conosco pelo canal de nossa paróquia Santana, celebramos hoje, ainda mergulhados no júbilo do dia da ressurreição do Senhor, a oitava da Páscoa. A solenidade da Páscoa, o dia da ressurreição do Senhor, é grandioso demais para caber em um dia só. Por isso, é uma solenidade que se estende por 8 dias, um dia que se desdobra em 8. Portanto, hoje nós celebramos o primeiro dia desta oitava, que vai até o próximo domingo. Estaremos dentro do dia da ressurreição do Senhor. Por isso que na aclamação do Evangelho nós cantaremos todos os dias: este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. O dia da ressurreição do Senhor, o dia da nossa maior alegria. Hoje no Evangelho segundo São Mateus, se nós recordarmos um pouco, na vigília pascal nós ouvimos o Evangelho de São Marcos, ontem, no domingo de Páscoa, o Evangelho de São João, hoje o Evangelho de São Mateus, e ao longo desses 8 dias, a Igreja proclamará para nós todas as nuances que os Evangelhos trazem a respeito da ressurreição do Senhor. E assim vamos podendo ir contemplando cada face desse mistério de Jesus ressuscitado, que aparece aos seus, que deixa aos seus os sinais de ressurreição. Sinais esses que só podem ser contemplados pela fé. A nossa fé, a fé cristã católica, está fundada na ressurreição do Senhor. É o evento, o acontecimento que marca, portanto, a nossa fé cristã, e ela se constrói toda em cima da verdade e da realidade da ressurreição. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, e nós cremos verdadeiramente nisso. Nós cremos porque Ele vive, Ele vive, e é o fato dele estar vivo que nos garante a fé, que Ele venceu a morte e caminha conosco. 2 modos de crermos na ressurreição. Não temos provas. Se nós procurarmos buscar algum tipo de prova racional, buscarmos algum tipo de prova física da ressurreição do Senhor, nós não conseguiremos encontrar. Se trata de um ato extremamente de fé, um ato íntimo de fé, Somente pela fé podemos constatar e experimentar a verdade da ressurreição. Por isso que sem a ressurreição de Cristo não existe fé cristã, porque a fé cristã é em Cristo vivo e glorioso. 2 modos, portanto, de crermos na ressurreição. O primeiro é pelo testemunho, pelo anúncio da Igreja. A Igreja anuncia a ressurreição e recebe a missão de se tornar anunciadora de Jesus ressuscitado. Aquele Jesus que apareceu às mulheres, como nós ouvimos no Evangelho, que são as primeiras anunciadoras de Jesus ressuscitado. Antes mesmo dos apóstolos, foi a elas que Jesus apareceu e lhes deu a missão de ir correndo avisar aos apóstolos, as primeiras anunciadoras. Nelas e nos apóstolos está a Igreja, que é a anunciadora da ressurreição. O anúncio e a verdade da ressurreição chegaram até nós pela voz da Igreja. A nossa fé é despertada pela voz anunciadora da Igreja. Portanto, essa é a primeira maneira de se crer em Jesus ressuscitado, pela fé no testemunho dos apóstolos. Fé na Igreja. Por isso não existe fé no Cristo ressuscitado fora da Igreja. Somente
estando na igreja, crendo na igreja, que é una, santa, católica e apostólica, né, podemos de fato participar desse testemunho e da fé no anúncio da ressurreição, porque é ela que tem a autoridade de anunciar para nós o anúncio da ressurreição, e é ela que transmite ao longo dos séculos, pela ação do Espírito Santo, a fé na ressurreição do Senhor. E o segundo modo, experiência pessoal com Jesus, encontro com Jesus ressuscitado, né? Ontem no Evangelho de São João nós ouvimos primeiro Maria Madalena, depois João e Pedro, que chegam no sepulcro, encontram a pedra removida, as faixas no chão, sinais de ressurreição. Ali está o primeiro modo de crer, a fé. Pelos sinais se crê que Jesus vive, né? E agora em diante nós vamos vendo Jesus que aparece aos seus, ou seja, aqueles que fazem uma experiência pessoal de encontro com o Senhor. É o modo de experimentar a verdade da ressurreição, um encontro pessoal com Jesus que vive, né? Então esta é a segunda maneira de nós experimentarmos a vida de Jesus em nosso meio, né? E por fim destaco no Evangelho esses dois sentimentos que caminham juntos no coração daquelas mulheres, depois dos discípulos, ao encontrarem-se com Jesus ressuscitado, né? São Mateus nos diz assim: as mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria, com medo, porque diante delas se abre uma realidade totalmente nova, a ressurreição, que vai além da sua compreensão, né? O medo da novidade da ressurreição. Só que Jesus e o medo e a alegria estavam juntas, né? Jesus está vivo, falou conosco, tocou o nosso coração, mas o que é isso? É o espanto diante do grande mistério de Deus, que causa medo e alegria ao mesmo tempo, né? E aí Jesus aparece a elas e confirma aqueles dois sentimentos. Primeiro ele diz a elas: alegrai-vos, né? O maior sentimento no coração do discípulo e da discípula de Jesus é a alegria. Uma alegria que jamais pode ser tirada, jamais pode ser roubada. A alegria que vem da certeza, da verdade, que Jesus está vivo e ressuscitado, ela é maior que tudo, né? Ela supera tudo, todo e qualquer sofrimento, toda e qualquer dor. A alegria predomina no coração daquele e daquela que tem fé em Jesus ressuscitado, né? E depois Jesus diz a elas: não tenhais medo, né? Não tenhais medo do que vocês estão vendo, né? Não se amedrontem, não se fechem em si, tornem-se minhas testemunhas diante do mundo, porque vocês carregam a verdade salvadora, né, da ressurreição do Senhor. Por isso a igreja atravessa os séculos anunciando, enfrentando todas as tempestades, né? Porque a alegria e a verdade da ressurreição são maiores que tudo, né? E portanto nenhum medo causado por esse mundo, nenhum medo causado pela grandeza desse mistério pode nos paralisar. Mas devemos sempre ir adiante, enfrentando nossos medos, enfrentando nossas fraquezas, enfrentando nossas dificuldades, porque Jesus vai à nossa frente, iluminando o nosso caminho. E isso traz ao nosso coração paz e alegria em abundância, né? As famílias enlutadas que celebram o 7º dia de seus entes queridos, estamos dentro da festa da vida, né? Embora o coração de vocês, e com toda a razão, esteja envolvido pela tristeza, esteja envolvido pela dor, né? Pelo sentimento de saudade daqueles que partiram, nós celebramos a verdade da vida que vence a morte, né? A certeza de que a morte não é uma porta fechada aonde termina o nosso caminho.
A morte é uma porta que se abre para a eternidade, para uma vida que não tem fim. Portanto, aqueles que morrem com Cristo, estejam certos, né? Aqueles que vivem com Cristo, morrem com Cristo, já estão ressuscitados, já vivem a vida eterna, junto de Deus, a alegria que não tem fim, né? Aquela alegria da qual todos nós um dia participaremos. E é essa certeza de que Jesus não nos abandona, nem diante da morte, porque Ele atravessou por nós a morte, né, que consola o nosso coração. Portanto, que a paz e a certeza da ressurreição sejam o maior consolo de vocês, irmãos e irmãs, que celebram o 7º dia de seus entes queridos. Que o Senhor continue durante esses dias nos alegrando com a festa de sua Páscoa e nossa Páscoa, a nossa vitória em Cristo. Assim seja. Amém. Amém.